Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia. Nós estamos em uma série que é sobre a armadura de Deus, nos revestindo da armadura. A Bíblia que diz que as batalhas, elas existem, elas são reais, e às vezes batalhas duras muita gente tem travado. Quem sabe alguém aqui está vivendo um tempo de batalha, porém a Bíblia recomenda, as batalhas existem, porém a Bíblia recomenda que a gente se revista da armadura de Deus para poder vencer as batalhas da vida. Amém, gente? Uma pesquisa aqui, só para a gente compreender a coisa. Quem aqui está passando, ou passou nos últimos dias por uma forte batalha? Levante a mão assim. Olha quanta mão. Coisa séria. A Bíblia diz que as batalhas, elas existem, são reais. O livro sagrado até diz que a gente precisa se revestir dessa armadura, para então resistir às astutas ciladas do diabo. Já é assunto estudado de que então o diabo existe. Se a Bíblia está falando disso é porque ele é real. Não é coisa de pastor para pôr medo na igreja. Para de besteira. Ele existe, realmente. E a Bíblia ainda está dizendo que além dele existir, ele é astuto e armas ciladas. Diga misericórdia. Pessoas às vezes de bem, pessoas até bem intencionadas, pessoas que até têm um entendimento bom lá da escola, lá dos assuntos científicos, tem uma mente evoluída, é PhD nisso, é PhD naquilo, só que o inimigo ele é astuto e ele arma cilada. E às vezes tem armado cilada para pessoas que são tão inteligentes, pessoal. Tem armado ciladas para pessoas que são tão cultas. Como você hora ou outra vê situação de alguns que às vezes fazem ou cometem um atentado contra a própria vida. E isso já não se escolhe raça, isso já não se escolhe idade, isso já não se escolhe vida financeira. Às vezes ocorre de alguém até ter muito, só que a alma é vazia. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Diga que Deus me ajude. E a lição de hoje, portanto, já é a lição número 3. Só que antes a gente recapitula em 2 pontos o que estudamos já nos últimos domingos. Diz assim: já vimos em lições anteriores a importância da armadura, ou dos 2 itens da armadura dada por Deus. O item número 1 qual é? Cinturão da verdade. Leia o grifo ali comigo. A primeira parte de nossa armadura é a verdade. E isso é fácil de entender, já que Satanás é o pai da mentira. Esses 2 primeiros assuntos já são assuntos estudados. Se porventura você não tem a lição, ao final o obreiro tem e lhe dá. Pois então, o primeiro item que a gente precisa vestir da armadura que Deus tem para nos dar é o cinturão da verdade. O item número 1 da proteção de Deus para nós é falar a verdade. E uma coisa digo, hein? Tem gente que é dono de mentir. Às vezes alguém diz: pastor, essa mentirinha aqui foi para a glória de Deus. Misericórdia. Essa mentirinha aqui, pastor, eu minto assim um bocado, eu vou ter um lucro maior. Mentira, você vai ter um prejuízo. Porque a mentira, já está dizendo a Bíblia, que o pai da mentira quem é?
o diabo. Então, você está rifando a obediência a Deus por uma mentira à toa, talvez por um lucro a mais. É um prejuízo tremendo, porque prejuízo para a alma você está tendo. Pois o primeiro item da armadura é falar a verdade. Só que às vezes, isso já é assunto estudado, às vezes a verdade dói até para nós. Às vezes a verdade representa a gente ser realmente quem somos. E algumas pessoas, infelizmente, andam, desculpe aqui a expressão, num mundo de fantasia. Como diria talvez quem é mais criança, num mundo fantástico de Bob. Pronto. Ela fantasia tudo. Às vezes até financeiramente falando, desejando ter um ritmo de vida que não pode ter, desejando manter uma panca que não consegue manter. E repito, primeiro item da armadura é o que, gente? É a verdade. Seja verdadeiro. Amém? Mentira não, senão você vai estar sendo pego pela investida do inimigo. Segundo item, aqui é um resumo, recapitulando. Leia o grifo também. Qual é o segundo item? Couraça da justiça. Leia comigo o grifo. Couraça serve para proteger um guerreiro contra um golpe fatal ao coração ou outros órgãos vitais. O segundo item aqui da armadura, que já estudamos, é sobre a couraça, essa que protege todo o tronco. Já estudamos, por sinal, que a couraça, apesar de ser uma proteção frontal, ela acaba protegendo também as costas. Ela acaba protegendo frente e trás. A Bíblia diz que o Senhor nos cerca por trás e por diante. Às vezes, em uma batalha, alguém quer te apunhalar pelas costas. O inimigo, já falamos, ele é traiçoeiro, ele arma cilada, ele é astuto. Só que a couraça nos protege disso aí. E para que, pastor, a couraça? A ênfase que estudamos, e eu recordo aqui, é para proteger o coração. E uma coisa digo, hein? Tem muita gente que o coração é negro. Tem muita gente que o coração está manchado. O coração já tem uma crosta ali que só o poder de Deus pode tirar. A pessoa é amarga, a pessoa é azeda. Entende o que eu digo, sim ou não? Talvez teve uma decepção realmente mais recente, ou alguém diferente, uma decepção já de muito tempo. Só que ela é daquelas que guarda mágoa. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Eu já vi casos assim. Da pessoa guardar mágoa e levá-la até o dia da catatumba. Estou falando assim para chocar. E na hora que ela vê a coisa, o prejuízo, meu querido, você anda atrasado. Bom seria se o coração tivesse sido lavado antes. Entende o que eu digo? Quem entende, balança a mão e diz: estou entendendo. Mas eu vou além. Às vezes o coração está sujo com o pastor, seja esse pastor que vos fala, ou seja um outro pregador. Aí é aquele discurso que você já ouviu uns por aí, é tudo igual, é aquela coisa que eu nem repito aqui. Ou talvez o coração está sujo com alguma igreja, com alguma religião, com o obreiro, com o vizinho de cadeira, com o marido. Os últimos dias até falei disso. Às vezes o filho vira pombo correio. Pergunto para sua mãe se a comida está pronta. Aí vem o filho: pai, tá não? Pergunto para tua mãe quanto tempo mais. E você já imaginou a coisa? A palavra de ordem é, no segundo item da armadura, proteja teu coração cristão. Por quê, pastor? A Bíblia diz em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Infelizmente, eu abro aqui parênteses já para entrar em assunto novo, muita gente permite a flechada do inimigo no coração. Ela até diz: eu perdoei, pastor, assunto resolvido, eu só não quero ver fulano mais na minha frente. Segura, obreiro, para com isso. Perdoou mesmo? Pois não. Que o Senhor nos ajude a manter o coração limpo. Até profetiza isso para o teu vizinho de cadeira aí, que o Senhor te ajude a manter o coração limpo. E é fácil sujar, viu? Ih, que facilidade. Mas vamos lá, o assunto novo, assunto número 3. É de suma importância os pés estarem preparados para o conflito espiritual. Está dito claramente, aqui é um texto da Bíblia, leia com o pastor: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, o item da armadura de hoje, qual é, gente? O calçado. Não é para você vestir os demais itens da armadura e deixar o pé livre. Por quê, pastor? Pelas caminhadas da vida cristã, às vezes se acha espinhos no caminho. Pela caminhada da vida cristã, às vezes se acha pedras pelo caminho. Acha ou não acha? E se você vai seguindo a pés livres, pode ser que os seus pés se machuquem, ou pior, pode ser que você até pare no meio do caminho. E muita gente precisa receber isso de Deus, esse revestimento, porque ela ia numa caminhada boa, ela ia, como diz o outro, numa pegada boa, num ritmo bom, só que os pés se machucaram, e ela então, eu não queria mesmo, está igual criança birrenta agora, eu não queria mesmo, então, tudo bem, deixa isso para lá, vamos nos revestir. Olha o que diz: era comum, nos combates, principalmente da antiguidade, serem colocados obstáculos perigosos no caminho dos soldados que estavam avançando. Isso é bem parecido com os campos minados de hoje. Aqui, grifo meu, que estavam avançando. Eu gostei desse trecho, eu vou te explicar por quê. Pastor, como assim? O inimigo então quer armar cilada, o inimigo quer colocar barreiras no caminho de quem está avançando? Exatamente. E de quem não avança, pastor? Esse não é perigo para ele. De quem, pastor, continua no mesmo lugar toda a vida? Isso aí não é perigo para ele, não. E uma coisa eu digo, triste, hein? Triste entrar ano e sair ano e a pessoa não avançou nada. Tem gente assim. Ela puxa o relatório financeiro e vai pensando, deixa eu ver como é que foi essa última década. Estou sendo dramático para você entender a coisa. Deixa eu dar uma olhada como foi essa última década. Não avançou nada. Deixa eu dar uma olhada quantos livros li. Deixa eu dar uma olhada o quanto eu evoluí nesses últimos tempos. Deixa eu dar uma olhada o quanto eu evoluí na fé, na vida familiar, na vida cristã e tantos outros assuntos. Infelizmente, alguns não evoluíram nada. Você entende o que eu estou dizendo? E eu te pergunto, é animador você tentar, entra ano, sai ano, veste de branco, faz isso, faz aquilo outro, e não avançou nada? É frustrante. E alguns, até num apanhado de uma década, até evoluíram um pouco. 20 centímetros. 20 anos, 10 anos. Se os pés estão desprotegidos, veremos isso adiante, é comum, você já deve ter andado sobre pedras ou próximo de espinhos, é comum você diminuir o passo, não é assim? Sim ou não? É comum você diminuir a passada, porque seus pés podem se machucar. E é isso que tem acontecido com tanto, diminuíram a passada,
e os resultados são pequeninos. A recomendação da Bíblia é o que já temos falado desde o início: revestir do que, gente? Do quê? Da armadura de Deus. E na ocasião de hoje o quê? O sapato da paz. Vamos seguindo adiante. Pois bem, a ideia de ter o evangelho da paz como calçado sugere que precisamos dele para avançar no território de Satanás. Precisamos da mensagem da graça, a qual é tão essencial para ganhar almas para Cristo. Leia essa frase com o pastor. E Satanás, desejando impedir esse progresso, tem colocado muitos obstáculos no caminho da propagação do evangelho. Traduzindo, igreja, o inimigo não quer que você avance. O inimigo simplesmente quer que você cruze os braços e acredite que o que tem já está lindo, que o que tem já está bom. Eu não estou falando nem de ambicionar coisas maiores e melhores. Isso aí é mais para o aspecto financeiro. Estou falando sobre a ideia de avançar. Eu quero ser o melhor cristão, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor filho, quero ser o melhor servo de Deus, quero ser o melhor cidadão, quero ser uma pessoa de bem, quero ser um homem mais espiritual, quero ser iluminado, quero ser usado por Deus. É avançar. E avançar no financeiro também. Que Deus nos abra as portas. Abro parênteses, humanamente falando, bem conhecemos a realidade do país. Bem conhecemos os boatos que há em torno da situação, de alguns até em tom de revolta, não permitindo uma situação tamanha como estamos ouvindo por aí. E sobe isso, sobe aquilo outro. Talvez humanamente alguém fala, esse ano vai ser uma tragédia. Mas com o sapato que Deus tem para você, você vai caminhar e vai caminhar firme. Mesmo que tenha espinhos pelo caminho. E eu te pergunto, gente, seja honesto, tem espinhos pelo caminho? Ou é um mar de rosa? Tem espinhos pelo caminho, gente? E tem aos montes. Aos montes. Mas você vê, Deus lembrou até do calçado. Pastor, onde que eu resgato esse calçado? Cristão, nós estamos falando de coisas espirituais. Terminando a série, você não vai ficar robotizado, como eu já falei aqui outro dia. Os elementos, os itens da armadura são espirituais. E Deus lembrou até dos nossos pés. Em outras palavras, Ele quer que a sua caminhada seja vitoriosa, mesmo se pelo caminho tem os seus espinhos e suas pedras. Deus sabe que haveria. Tanto que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe quem falou isso? Jesus Cristo. Amém, gente? Outro texto, esse aqui me encanta, o salmista que disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, ou temeria, mal algum, porque tu estás comigo. O que o salmista anda dizendo, gente? Que ele sabe que pelo caminho pode ter suas dificuldades, mas ele cria que o Senhor era e é conosco hoje. E por conta dessa fé, ele não iria desistir pela caminhada. Não sei a quem vale, pausa aqui na leitura, tanto para o amigo em casa como aqui pela igreja. Não é o fim da linha. Não desista da sua caminhada. Não é o ponto final. Só é ponto final se Deus carimbar embaixo dizendo que é o ponto final. Em outras palavras, Deus te ajuda na caminhada difícil. Deus te ajuda nas pedras que você encontra pelo caminho. E uma coisa digo, gente, às vezes são muitas. A ponto de alguém, como a própria Bíblia ensina, na angústia de encontrar tanta pedra pelo caminho, alguns chegam a dizer, não há Deus. Diga, Jesus amado. Então, pessoal, no livro sagrado já tem as recomendações para nós. Vamos vestir toda a armadura. E aqui foi dito que o Satanás deseja impedir o prosseguimento da igreja. Outro dia eu falei, olhe adiante,
Eu tive contato recente com o nosso pastor da África. Ele, por sinal, foi um dos meus primeiros pastores. Deus dando graça, ele virá esse ano nos visitar. Ele está pastoreando nossa igreja lá na África, e esse pastor que me colocou no ministério pastoral. E ele dizia que agora anda uma moda meio estranha para as bandas de lá. E eu não estou falando mal dos africanos não, que o Senhor os abençoe lá também. Mas anda agora numa moda meio estranha por lá. Pastores, está ouvindo essa? Fazendo os trabalhos da maldade para prejudicar o colega pastor. Você entendeu o que eu estou dizendo ou não? Tipo, como quem diz, a igreja fulana dos Anzóis, é nova essa denominação, fulana dos Anzóis está crescendo muito. Vamos tentar entender com a nossa realidade aqui. Como o pastor Sodré ou algum outro pregador começar a pensar, eu acho que aquela congregação ali está tirando meus membros. Aquela congregação ali está atrapalhando o meu desempenho. Pois então eu vou combinar aqui com alguém que bate o tambor. Misericórdia, isso. Para poder atrasar. O que é isso? Bata o pé duro no chão, diga, está amarrado em nome de Jesus. Isso é falta de fé. Isso é falta de confiança em Deus. Os membros que Deus dá para essa congregação, pode dar para outra, ou o inverso, não estou me aumentando. Os membros que Deus der para outra, Deus pode dar para essa. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se Deus abriu essa porta, é porque há membresia suficiente para manter essa porta aberta. Agora abro parênteses, sem querer fugir do assunto, mas às vezes assim me ferve um pouquinho. Você sabe que eu tenho esse jeito calmo e maroto toda a vida? Mas uma coisa que me ferve é às vezes alguns por aí meia tigela, desculpe a expressão, pescar em aquário. Algumas pessoas por falta de vida com Deus, vai entendendo a gravidade, por falta de confiança em Deus, de que a igreja dele ou dela não será mantida, pela pouca membresia que tem ali, começa então a olhar as congregações maiores e arrebanhar um e outro. Ah, isso me ferve, porque aí o cidadão está sendo usado pelo Satanás. Vai evangelizar quem precisa ainda de uma palavra amiga. Vai falar com aquele que ainda está endiabrado, com aquele que precisa de uma mensagem de esperança. E tem muita gente que necessita, pessoal. Amém, povo de Deus? Eu não vou perguntar para não haver acanhamento, mas eu duvido que alguém aqui já não tenha sido convidado uma hora dessa para mudar de congregação. Então é o tempo de você abrir os olhos. Espera lá, ô fulano, por que você não me convidou quando eu mais precisei? Por que você não me convidou quando a coisa estava toda atrapalhada? Agora que eu estou bem, as coisas vão aprumando, agora que eu estou aprendendo de Deus, biblicamente falando, agora que eu sou uma ovelha já tratada e limpa por Cristo, agora você quer que eu mude de pasto? Aí o pasto que eu estou já está bom, estou até engordando. Amém, gente? Diga, Deus é bom. Não sei para quem vale, mas quando me ferve assim é porque alguém precisava de um choque de ordem. Mas a coisa é séria. Continuando, prosseguindo. O Filho de Deus precisa seguir na direção certa de seu chamado para evangelizar. Leia esse grifo. O calçado deve ser próprio para a ocasião. Mais uma vez, leia isso. O calçado deve ser próprio para a ocasião. Aí aqui, essa frase me toca, entenda, abro parênteses, a lição é a parte, como você recebeu essa página aí, porém, é em cima do que compreendemos das Escrituras. Então, ninguém está escrevendo uma Bíblia nova aqui, pelo amor de Deus, isso não passa pela nossa cabeça. Mas aqui vem dizendo nessa frase, que o calçado deve ser próprio para a ocasião, é igual às irmãs. Os irmãos já não tem muito esse problema. Coloca um jeans e um sapato que usou a semana passada, coloca uma blusa e fala, estou pronto, mulher. Não é mais ou menos assim? As mulheres é um cadinho diferente. Aí coloca o vestido preto com bolinha, aí lembra, então tem que ser um sapato. Aí eu não vou querer ensinar, até porque eu não sei.
Aí, pera lá, é uma ocasião assim, então tem que ser fechado. É uma ocasião assado, tem que ser aberto. Ela é mais baixinha, então tem que ter uns 30 centímetros de altura. Ela é mais alta, tem umas que exageram outro tanto, põe outros 40 para cima. E assim vai. Cada ocasião tem o seu calçado. Tem lá, esse é o mistério feminino. Mas o que é que a gente precisa entender com isso? Primeiro fato, cada um tem o seu calçado. Para de ficar olhando para o calçado do irmão. Abro parênteses, ninguém está falando de sapataria. Você está entendendo, né? Ninguém está fazendo propaganda de empresa de calçado. O que quer dizer isso? Tem gente que o jardim do outro é o mais verde. Tudo do outro é melhor. Em outras palavras, ela é insatisfeita com o que tem. Ela pode até estar muito bem vestida, só que ela sempre está de olho no calçado do vizinho. Para de bobeira. Amém, gente? Para de bobeira. Pastor, o meu calçado ainda é o chinelinho de dedo, pois use-o e use-o feliz. Pastor, o meu calçado é único, eu uso ele o ano inteiro. Estou dando exemplo, é comparando com a ideia do calçado, com sapato, com tênis. Pois use-o e use-o com alegria no coração. Na alegria do teu coração, Deus lhe dará mais. A palavra de ordem é: seja fiel sobre o pouco, e sobre o muito, o Senhor te colocará. Amém, gente? Segundo fato, a questão de olhar pelo sapato do irmão, já falamos. Segundo fato, que a gente compreenda que tudo tem o seu momento. Por exemplo, se estamos em um culto fúnebre, temos que vestir aquele sapato. Se estamos em um aniversário de 15 anos, você entende a comparação do sapato, por favor, né? Não vai anotando, pera lá, então culto fúnebre e sapato azul. Não, nem isso aí não. Se estamos em um aniversário de 15 anos, é outro sapato. Como eu vou lhe contar uma. O cidadão era novato na fé. E ele foi para um culto fúnebre e pronto, ele se escalou próprio para poder dar-lhe a bênção na cerimônia fúnebre. E ali chegou no culto fúnebre, chegou iniciante, inexperiente. E chegou, então vamos lá pessoal, aplauda Jesus aí, a nossa fé é poderosa. O hino é bonito, fala do poder de Deus, fala, mas é esse sapato para aquela ocasião? Não sei, posso estar enganado, mas o sapato para essa ocasião, penso eu, também não sou os professores, ou professor, mas é algo diferente. Vamos lá, vamos junto das mãos aqui. Alma cansada, não desespere, é algo que acalenta a alma. Ou talvez, segura, entende o que eu digo? Na mão de Deus, é diferente, tem que ser outro sapato. Segura, aí daqui a pouco você vê até o parentado ali recebendo assim aquele calor do espírito e a alma recebendo o refrigério. Tem que saber usar o sapato certo. E uma coisa digo, na Igreja da Graça nós temos os propósitos a cada dia da semana. Mas não que o Espírito de Deus esteja engessado aquilo. Hoje é culto de domingo, é culto de adorar, é culto de louvar, é culto hoje, por sinal, de Santa Ceia. Mas se o Senhor Deus me inspirar a orar para que o demônio vá embora, a gente tem que obedecer, tem que usar o sapato que Deus nos manda usar. Amém, gente? Quem compreende, balança a mão e diz, estou entendendo. Mas vamos seguindo adiante, você já compreendeu isso. Sem sapatos, você seria inútil no dia de uma batalha. Imagine-se de pé e descalço, numa região árida, cheia de pedras, como a do Oriente Médio. Você até pode ou poderia se mover, só que com lentidão e cuidado. É o que eu estou falando. Passou 10 anos, quanto que ela andou? 20 centímetros. Passou outros 10, quanto? Calcula? 9,5. Misericórdia.
vai ver os problemas e as situações difíceis estão fazendo dela retardatário. Já deram volta e ela está caminhando a passos de lagartixa ou de tartaruga. Aí você entenda o bicho que queira. Mas Deus pode nos fazer andar mais depressa. Deus pode nos ajudar a caminhar e caminhar com resultados, em nome de Jesus. Amém, gente? Pois bem, você compreende, ou melhor, percebe aí na sua lição, um modelo de sapato para que você compreenda um dos que eram usados na época aí. Tudo bem? Pois bem, diz aquele versículo abaixo do retrato, abaixo da foto. Leia comigo. Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. Pois a palavra está dizendo que os pés daqueles que levam a mensagem do Evangelho, esses pés, de acordo com a Bíblia, são formosos. Então, os espinhos, as pedras, não estragaram os pés desse não. Em outras palavras, o que leva a mensagem de esperança para alguém, o pé desse aí é formoso, o pé desse aí não está machucado pelas feridas da vida. Abro parênteses. O convite do Senhor para nós é ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Talvez alguém diz, pastor, eu nunca fui em um evangelismo dessa igreja. Eu posso ir? Pode. Depois você procura o irmão Sidney, levanta a mão assim. Ele é o responsável que me ajuda aqui na Próspera nos trabalhos de evangelismo. Tem lá os dias certos. Próximo dia qual é? Dia 21 desse mês de fevereiro. Você o procura, descobre horário, descobre detalhes e participa. É bonito demais você levar uma palavra de esperança ao que sofre. É bonito. Só que uma coisa eu digo, talvez alguém diz, pastor, eu não tenho o tempo e o talento, ou a dedicação, ou a disposição para ir a campo fazer esse tipo de trabalho. Aí eu uso a mesma filosofia que o missionário usa, que eu acho tremenda. Quando você patrocina a obra de Deus, com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu patrocínio, que é mais os programas de televisão, você está evangelizando junto, cristão. Talvez você nunca viajou tanto como o nosso missionário faz. Já vi casos, isso aqui, meu Deus do céu, estou aí com metade da idade e eu não alcancei a mesma disposição. Já vi caso dele em pouco tempo visitar 3 países. Corre para cá, prega aqui, corre para lá, prega lá, corre para colar, prega lá. Aí depois está perto do show da fé e ainda grava 7, 8 programas no final de semana. Disposição que eu estou com metade da idade, não alcancei ainda. Mas você está patrocinando a missão, é como se você estivesse viajando com ele. Eita glória! Vamos calçar os calçados do Evangelho da Paz. Amém? Pontos últimos para a gente orar. O soldado moderno, assim como o guerreiro da antiguidade, precisa prestar bastante atenção aos seus pés, por onde pisa, o que faz e outras coisas mais. Por isso, eu até separei uns 3 versículos aqui, você pegue nota para poder compreender o que quer dizer, cuidado onde põe os pés. Versículo de Jó, abra a tua Bíblia lá. Eu vou ler uns 3 versículos para você compreender a gravidade. Jó 31, versículo 5, olha o que diz. Por onde anda os pés de alguém, ó. Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus pés se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, olha o tipo de oração dele. Então, semei eu e outro coma. Jesus amado. Então está falando de pés que andam em vaidade.
pessoa é vaidosa demais, às vezes pensa muito no externo, no exterior, e o interno anda sujo. Um outro texto, são textos rápidos como esse, Provérbios, o capítulo é o 5. Eu lembro de uma canção, cuidado pezinho onde pisa, cuidado pezinho onde pisa. Conhece? O Salvador dos céus está olhando para você, cuidado pezinho onde pisa. Tem uns pezinhos aí que estão sujos. Mas Jesus lava o pé, lava ou não lava? Teve uma ocasião que foi para ficar de queixo caído. Jesus pegou um baldezinho, pegou uma toalha, e ali foi lavando os pés dos discípulos. Que lição! Pedro, inclusive, que lavar meu pé que nada? Eu não sou digno disso. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro era daqueles assim mais para frente. Então me lava por inteiro. Que coisa séria. Mas se o pé está sujo, cristão, o Senhor Jesus lava os pés. Amém? Pois bem, capítulo é o 5. Olha o que diz aqui, gente. Esse texto aqui é o pé que segue o adultério. Olha que sério. Verso 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha aqui quer dizer adúltera, não quer dizer sua mulher, destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é o quê? Amargoso, como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Leia comigo 5, o começo do 5. Os seus pés descem à morte. Então tem alguém que os pés andam levando para o adultério. Eu não sei o porquê esses dias tanto tenho falado desse assunto, certamente alguém precisa. Quem sabe você está debaixo de forte tentação, falando de vida íntima, falando até de traição. Cristão, cuide bem direitinho, peça ajuda de Deus para os teus pés não vacilar. Peça a Deus, Deus é o amor que esfriou, me ajuda a recuperá-lo. Deus é o marido que não me ama mais, eu acho que eu nem o realizo, estou falando de um jeito adulto, pois peça que Jesus te ajude e coloque o seu pé de novo no caminho certo. Amém, gente? Mais um, esse aqui é para você chocar. Provérbios 25, o versículo é o 17. Esse aqui, eita, que seja um recado de Deus para um tanto. Provérbios 25, 17. Esse eu quero que você até leia comigo, e depois dele a gente vai caminhando para o fim. Vamos ler juntos? Provérbios 25, verso 17. Está na tela também, vamos juntos? Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Pastor, não entendi. Então eu vou abrir mais um pouquinho seu entendimento. Tem uma outra tradução que diz assim: não sejas frequente na casa do próximo, para que ele não se enfade de ti. Você ia um dia, ô queridão, seja bem-vindo. Aí outro dia vai de novo. E sabe ainda o momento que vai, não sabe? Na hora do rango. Aí dia seguinte, já não é surpresa. Ah, você por aqui, de novo. Dia seguinte, quem está lá? Você de novo. A Bíblia está dizendo, cuidado com os seus pés. Não fica frequente na casa do teu próximo. Porque pode ser que no reservado dele, ele já esteja aborrecido contigo. É a Bíblia, gente. Eu te pergunto, isso existe? Coisa séria. Eu lembro de um caso, eu não vou dar muita pista para não achar a pessoa, mas eu lembro de um caso, de um cidadão que morava do lado de um outro, num apartamento, era
apartamento vizinho, e acontece que esse vizinho tinha uma criança, e esse vizinho mais gostava de um videogame, a criança gostava. E por sinal, esse vizinho tinha lá um desses videogames aí de geração, esses videogames da época, meu Deus. Mas o vizinho ia com a criança, passava o dia. O videogame é nosso. Dia todinho brincando, pé no sofá. Você já imagina a coisa. Há quem diga que os incomodados que se retirem. Não é assim? O vizinho mudou. O negócio está difícil de suportar. Pois o recado de Deus é: cuidado com seus pés. Não seja frequente, não. Pastor, a Bíblia está dizendo que eu não posso mais visitar os amigos? É isso que ela diz? Não, vá. Uma hora dessa, um leva um arroz, outro leva o feijão. Faz até um almoço junto, se te agrada. Não seja frequente. Uma hora dessa, ele está falando mal de você e você nem sabe. Ou sabe e não quer fazer que sabe. Diga que Deus me ajude. Mas isso é coisa que nós não fazemos. Vou mudar de assunto. Caminhando ao fim, gente. Olha aqui o que diz. Mais 2 pontos e nós oramos. Os obreiros já podem até se posicionar. Ali um ponto. Nossos pés devem sempre seguir o caminho da paz, com Deus e com o homem. Então a orientação da Bíblia para nós é que os calçados que Deus nos dá, eles precisam, a nossa vida precisa seguir a paz com Deus e com o homem. Quero que você compreenda que eu já vou terminando. Tem gente que às vezes fala: com Deus, pastor, estou tudo certinho. Vai ver a pessoa até fogo puro. A pessoa é daquela que ora, e ora assim, no mover até bonito. Não estou menosprezando, estou achando bonito. Ela ora e o fogo de Deus até desce. Como diz no linguajar pentecostal, ela enfim, iluminada, pronto. Ela é do fogo. Com Deus vai ver, está até bem direitinho. Só que com o próximo ela é confusenta. Credo, deixa eu corrigir isso. Caça confusão. É daquela, vou abrir mais o verbo. Barraqueira. Traduziu, mas não traduziu? É daquela que, por qualquer coisinha, está armando confusão. Daqui a pouco está até lá estampado nos jornais. Crente que se diz do fogo santo, caça confusão na vizinha e briga na calçada. Para com isso. Diga misericórdia. Uma coisa eu digo do que eu conheço da palavra de Deus. A Bíblia diz que, se a pessoa diz que ama a Deus que não vê, ou melhor, o inverso. Se a pessoa diz que ama o irmão que vê, se ela não consegue amar o irmão que vê, como ela diz que amará a Deus que não vê? Em outras palavras, se eu não consigo ter paz com o irmão não é só de sangue, com a irmandade, eu não tenho compromisso com Deus não, o trem está errado. Em outras palavras, gente, é pura falsidade. A pessoa até está chorando e se envolvendo nas asas do Espírito, e daqui a pouco está caçando encrenca. E daqui a pouco está batendo na mulher. Daqui a pouco está judiando os meninos. Eu não estou falando repreendendo, estou falando judiando. Essa pessoa não teve ainda encontro direitinho com Deus, não. A palavra é ter paz com Deus e ter paz com o próximo. Último verso está lá no final, para meditar, e nós oramos. Leia comigo este. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Esse é o mistério da fé. Deus quer que a gente calce os sapatos, já entendemos a importância dos sapatos. E Deus quer também que esses sapatos sejam, como nós estamos estudando, sapatos da paz. Cristão, em outras palavras, Deus não quer que o filho dele esteja envolvido em confusão. Deus não quer que o filho dele esteja envolvido em barraco. Deus quer que você vista
os sapatos da paz. O livro santo ainda diz, Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores. É aquela pessoa que é pacífica. Não que ela em tempo algum veja a situação desorganizada, mas ela é pacífica. Ela procura contornar a situação, solucionar e ponto final. Esse aí é o servo de Deus que está revestido da armadura. Amém, gente? Compreendemos até aqui? Glória a Deus. Guarde, se porventura você não tem a lição 1 e 2, no final você resgata com o obreiro. Eu já pedi o obreiro para se posicionar, e ele vem em mãos com a santa ceia do Senhor, que é o pão, que é o cálice. Pastor, quem é que pode participar da santa ceia? Eu costumo perguntar e responder umas 3, para poder ficar mais aberto o teu entendimento. Primeiro caso, é para aquele que está em comunhão com Deus. Estais em comunhão com Deus, pois pode participar da ceia. Estais até visitando hoje, mas é de outra congregação e veio hoje por convite de alguém, mas você está na comunhão com Deus, então pode participar da ceia. Ou seja, para participar da comunhão, você já precisa estar em comunhão. Pergunta 2. Às vezes alguém também pergunta assim, pastor, eu ainda sou novato na fé. Isso tudo que eu venho aprendendo na igreja está me ajudando, mas eu sou novato ainda. Eu ainda tenho os meus defeitos e aquela história que você já deve conhecer. Eu ainda tenho alguns pecados que eu não me libertei. Esses pecados ainda me escravizam. Nesse aspecto, 2 ou 1, e entenda bem o que o Senhor está nos ensinando. Se você hoje fizer um voto de aliança com Deus, mas é aquele voto de falar, pecado, tchau para você. Eu sou e servirei ao Senhor por completo. É dizer não ao pecado e dizer sim para Jesus. Nesse aspecto, hoje, aqui, agora, eu lhe convido, abrindo o leque aqui de opção, para que você ceie, para que Deus te fortaleça e você abandone uma vez por todas o pecado. Num próximo batismo, inclusive, seu nome vai estar até na lista e você será um servo de Jesus. Vai dar um tapa na cara do diabo e vai ser um servo do Senhor por inteiro. Agora, se outro caso ocorre, pastor, desses pecados todos, eu estou aprendendo, sou novato, mas pastor, enfim, estou aprendendo ainda. Em alguns casos você vai saltar a ceia, mas vai saltar com espírito até de revolta no coração, pois será a última ou uma das últimas que eu salto. Eu também quero, como um bom filho de Deus, estar na comunhão. Entendeu o que eu digo? E por fim, criança não participa, ok? Pode ir entregando, qual é a louvor? Teu sangue. Teu sangue. Ainda sentado, receba por favor, e o ministro vai louvando esse hino conosco. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu quero ouvir o grito da vitória. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, declare: eu sou livre. Eu sou livre. O povo de Deus canta para Ele: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Oh, glória a Deus. Tua igreja te louva, Senhor. Visita o teu povo. Nada Visita-nos, Pai. Visita-nos, Pai. Senhor, visita-nos, Pai, com Tua presença. Visita-nos, meu Pai, com Teu bálsamo, com refrigério, com Tua presença, com Teu Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus, não queremos que a Tua casa se torne um clube social. Não queremos, ó Deus, que seja apenas um ajuntamento de amigos, uma filosofia, um pensamento bonito. Não. É uma igreja que recebe a visitação do Senhor. É uma igreja que confia de que o Senhor existe, que é real, que nos ama, que quer o nosso bem. É um Senhor que está nos céus, só que o cuidado dele está sobre nós. A Bíblia diz que apesar do Senhor ser excelso, Ele atenta para o humilde. Oh Deus, a Tua igreja ora agora, ora cristão. Chame a presença de Deus agora sobre ti. O revestimento da armadura cristão, ele é espiritual. O revestimento da armadura cristão, ele é espiritual, não é físico. Revista-se agora pela oração
dos itens da armadura, cristão. Aleluia, guarda-nos, Pai, guarda-nos, meu Rei, ajude-nos, meu Deus, a prestarmos o nosso culto a Ti de coração verdadeiro e aproximar de Ti cada vez mais. Vai glorificando o cristão. Chorebrianderere, xererianda, rabalorere, rachorebrianderere, xarabalodere, turiandere baloa. Já és batizado no Espírito Santo, glorifique a Deus em mistério. Obreiro, fale com o Senhor. Membro, fale com Deus. Visitante, envolva-se. Xerebandoria, dore, xerebriá. Esta igreja te ama, Senhor. Esta igreja coloca o Senhor como Rei, como principal. Tu és o principal nesta congregação. Tu és o nosso pastor, Pai. Tu és o nosso pastor, pelo que nada nos faltará. Xere, dorrimaro, xereá, re, xereá, dorramare. Envolva-se, envolva-se, bem faz para a alma orar, bem faz para a alma envolver, adorar, glorificar. Glorificamos teu nome, meu Rei. Xerebrião, derra, xereá. Deixa Deus te envolver. Glória ao Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou primeiro em sua mão o pão. Levante a Deus. E Ele, tendo apresentado, Ele diz: este é o meu corpo que será partido e entregue. Oh Deus, pois o corpo de Cristo foi moído. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não precisamos ser doutor em Bíblia para entender que o Cristo passou pelo Calvário, e Ele passou pelo Calvário para nos resgatar para Deus. Ele passou pelo Calvário para que tivéssemos intimidade com Deus. Ele nos comprou de volta para Deus. Pois então, cristão, o maligno não vai te separar. O maligno não te separa do amor de Deus. Envolva-se agora, não espere por mim. Talvez ore como nunca antes. Envolva-se como nunca antes. Deixa Deus lhe tomar sem reservas. Como se diz, fecha o guarda-chuva. Deixa a água de Deus molhar tua alma, teu coração. A alma precisa, igreja. A alma precisa do envolvimento com o Criador. Oh, a tua alma precisa do envolvimento com o Senhor. Senão ela vai arriar, vai acabar a carga. Envolva-se com o Senhor. Oh, glória. Envolva-se, cristão, você vai conseguindo. Envolva-se. Mesmo que o inimigo diga que sua voz não está sendo ouvida, a Bíblia diz que ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Não ouça ele, não. Ouça o Senhor. E a voz de Deus diz: eu não vos deixarei, nem vos desampararei. Oh, glória. Prefiro ouvir tua voz, Senhor. Prefiro ouvir tua voz, Senhor. Xerebrianderere, xarabalá. E Deus vai te envolvendo, cristão. Você não será mais o mesmo. Com o envolvimento do Senhor, você não será mais o mesmo. Glória a Deus. Pois o Senhor partiu, entregou e autorizou comer. Pois apenas coma. Semelhantemente, o Senhor pegou em sua mão o cálice e apresentou a Deus. Pois levante-o, por favor. E ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus foi derramado para perdão de pecados, amigo. Se o maligno tem te condenado,
e falado ao teu coração que para o teu caso não tem jeito, que Deus não quer mais prosa contigo, eu digo que ele é muito mentiroso. O sangue que Cristo derramou no Calvário foi para te comprar para Deus. O teu preço é preço de sangue. Oh Jesus, obrigado por apostar em nós. Obrigado, ó Deus, mesmo quando ainda não o servíamos, o Senhor, ó Deus, apostou em nós. Muito obrigado. Eis o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, diz o livro santo, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pois venha sim, Senhor. Venha não apenas falando da tua volta, do teu retorno para buscar a igreja, mas venha também, ó Deus, visitar o teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Todos tomem. Deixa o copinho sobre o banco e vamos envolver com Deus outro tanto. Pai, quero ouvir tua voz, obreiro. Quero ouvir tua voz, servo de Deus. Vamos nos envolvendo com o Senhor. Vamos nos envolvendo na presença, no oceano do Espírito, nas asas do Espírito. E o Senhor vai lhe tocando, vai te alcançando. Não seja vencido pelo cansaço. Não seja vencido pela barreira que o inferno tenta colocar. Deus é maior e Deus está contigo, cristão. Nos envolvemos com Deus agora. Nos envolvemos com o Senhor, com sua presença, com sua santa unção. A igreja que ora é uma igreja vencedora. A igreja que ora é uma igreja iluminada. A igreja que se prostra diante de Deus, não se prostra perante o inimigo. É uma igreja valente. Glorificamos, glorificamos. Envolva-nos, Pai, com tua presença. Envolva-nos, ó grande Rei, com teu Espírito Santo. Ajude-nos, Pai, a achar a cada dia uma razão. Há uma razão de viver. Há um motivo, há um plano divino em nossa vida. Não somos obra do acaso. Não somos. Deus tem planos em cada um de nós. E nós o adoramos. Oh, glória a Deus. Alcança, meu Deus, nossa alma e nosso coração. Oh, aleluia. Glorifica, igreja. Glorifica, estamos mais perto ainda. Deixa Deus te envolver, igreja. Deixa Deus te envolver. Não fique no natural. Envolva-se nas coisas santas de Deus agora. Oh, glória a Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Aplauda Jesus e vamos juntos no refrão. Com palmas, diga: eu sou livre. Eu sou livre. Oh, que Deus fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje, todo santo dia que o Senhor nos permitir viver.
persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão, os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.